aprendermos juntos a palavra de Deus nessa noite. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, lembrando a vocês que na nossa conferência nós fizemos a nossa renovação de compromisso missionário, de cota missionária, sustento. E se você ainda não assumiu uma cota, passe ali no balcão ao término dessa reunião e seja você também um facilitador de quem está no campo missionário fazendo a obra de Deus, contribuindo com cotas de 20, de 50 ou de 100 reais. Não fique de fora disso. Amém, queridos? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o verso 6, que diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e trazemos diante de Ti a nossa gratidão, diante de Ti o nosso louvor, porque o Senhor cuida de nós. E mais uma vez o Senhor venha falar as nossas vidas, trazendo revelação, trazendo cura, manifestando o Teu poder e transformando, Senhor, a nossa história, a nossa alma. Que toda ação maligna, Senhor, que todo tipo de impedimento seja colocado por terra e que a fluidez do Teu Espírito seja sobre cada um de nós. Por isso tenha liberdade em nós e que o Senhor encontre prazer em todo o tempo em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, agradecidos e para a Sua glória. Amém. Amém, queridos, sente-se, por favor. Nós estamos vivendo 2019, o ano da restituição. Já estamos finalizando o 10º mês desse ano, mas Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, pode ter certeza. O tema da nossa mensagem hoje é a atitude certa para viver restituição. A atitude certa para viver restituição. Nós estamos aqui diante da epístola que o apóstolo Pedro, da carta que o apóstolo Pedro escreve para a igreja da dispersão. A igreja da dispersão é aquela igreja que lá em Atos começa a estar em Jerusalém, ela começa a ser perseguida, e o povo de Deus que estava em Jerusalém vivendo um grande avivamento é disperso por diversas partes da terra, diversos países, diversas localizações, e nisso nós encontramos o propósito de Deus, para que houvesse a evangelização dos povos. E agora Pedro, o apóstolo, está escrevendo para essas pessoas, ele está escrevendo para elas, dando diretrizes de como eles devem se portar, como eles devem viver no meio do povo pagão, no meio dos gentios. E aqui no capítulo 5, ele vai dando um direcionamento aos que estão desenvolvendo o ministério, ele vai dando uma direção aos jovens, mas no verso 5 desse capítulo, quando ele diz da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, e aí depois ele entra dizendo, sejam todos humildes, uns para com os outros. E aí ele diz, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós observamos aqui que existe uma oposição de Deus a algo na vida do ser humano chamado orgulho. O orgulho é uma das principais desgraças que nós podemos viver, que nós podemos nutrir na nossa vida, e é uma das principais causas de afastamento de Deus. O homem se afasta de Deus exatamente por orgulho, o homem corrompe os seus relacionamentos exatamente por orgulho. Por isso eu digo a vocês que o orgulho é um dos inimigos mais complicados de serem vencidos por nós mesmos, inclusive porque ele é muito difícil de ser detectado. Por nós ele é difícil, ele é tão fácil de ser detectado na vida do outro, mas ele é tão difícil de ser detectado por nós. E eu tenho entendido na minha vida que essa é a minha grande tentação. Minha grande tentação é o orgulho. Sou muito tentado por isso. Sou muito tentado de achar que eu estou fazendo bem, que eu estou indo muito bem, que está tudo muito certo. Mas é uma tentação. E você sabe que pecado é diferente de tentação. Eu louvo a Deus porque pela graça eu tenho resistido essa tentação. E tenho me colocado à disposição do Espírito Santo para ser dominado, para ser tratado. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Em certo período da minha vida eu estava tão destruído,
Eu tinha me decepcionado com pastores, eu tinha me decepcionado com igrejas, eu estava muito arrebentado, estava muito machucado. E aí, um pastor que posteriormente veio se tornar amigo, que veio também se tornar um pastor na minha vida por um período, ele foi até a minha casa. E foi um momento que eu não estava nada bem, eu estava trabalhando, eu estava estudando, mas eu não estava bem com Deus, eu estava um pouco distante. E esse pastor foi até em casa, ele perguntou: "Ei, está tudo bem?" Eu disse: "Está tudo ótimo." Estava tudo ótimo, mas eu não estava tão bem com a minha esposa, de forma especial porque a gente nem se encontrava. Eu trabalhava, ela trabalhava, eu só chegava à noite em casa. Quando ele estava perguntando se estava tudo bem, eu nem atendi ele dentro de casa, eu atendi ele fora de casa, eu não chamei ele para entrar, mas ele entendeu, ele olhou para dentro de casa e falou assim: "Está tudo bem assim desse jeito?" Eu disse: "Que jeito?" Ele disse: "Com luz cortada, vivendo dessa forma." Eu disse: "Está tudo bem, está tudo maravilha." Eu caminhei assim bastante tempo, sempre achando que eu resolvo, está tudo certo. Eu não vou dizer por ironia do destino, que é o que as pessoas costumam dizer, mas por obra divina, por jesuicidência, eu fui parar debaixo do pastoreio desse amigo. E aí ele me massacrou, aí ele me apertou, aí ele me amassou. Pensa num cara que qualquer coisa era motivo para me criticar, qualquer coisa era motivo para ele me arrebentar no meio. Se eu usasse bermuda no quintal da casa, tá certo que o quintal da casa era a igreja, que eu fui morar atrás da igreja, e ele me via de bermuda assim, mais bermuda maior do que a saia das irmãs que eu usava. Ele reclamava comigo, ele falava assim: "Não pode, e eu ficava atordoado. Pensa num cara que me chamava para a salinha todo dia ele tinha uma coisa para me massacrar. E na época eu ficava louco, eu falava: "Não está certo, não é isso." E algumas coisas que ele falava era realmente assim, não tinha total fundamento, mas eu não entendia que Deus estava tratando do meu caráter. Eu não entendia que eu tinha ido para aquela igreja, debaixo daquele pastoreio, e que havia se intensificado esse massacre, exatamente porque tinha chegado o tempo de Deus me colocar no ministério, de Deus me dar uma nova oportunidade, de Deus me levantar para o que Ele tinha para a minha vida. E essa igreja que eu fui congregar com ele lá, que ele era o meu pastor, eu vim assumir essa igreja posteriormente. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu só era massacrado, apertado, e era tanta coisa, ao ponto de eu chegar para a Letícia e dizer um certo domingo: "Eu vou embora, eu não aguento mais, não dá certo, para mim não vai rolar." Eu já estava tão machucado com pastores, e agora eu tinha me colocado mais uma vez à disposição de ser tratado. E na verdade tinha me colocado à disposição de estar na igreja, mas a disposição de ser tratado eu não estava muito não, porque eu estava achando ruim. Porque quem se coloca à disposição de ser tratado não acha ruim nada, ele não acha nada ruim. Ele fala: "Deus, o Senhor está tratando comigo." Foi isso que eu fui aprendendo, porque durante toda a minha vida eu fui alguém muito obediente, mas gente, eu tinha dificuldade com submissão, eu tinha uma dificuldade terrível de me submeter. E você sabe que obedecer não é se submeter. Eu obedeço fazendo o que tem que fazer, mas muitas vezes aquele pincher que está dentro de nós, ele estremece. E assim era eu muitas vezes. Eu fazia por obrigação, fazia porque já que está mandando, eu vou fazer. Agora, quando a gente se coloca na submissão, é diferente. O processo é light, o processo é leve, porque o Senhor está no controle. Vou fazer o que tem que fazer, vou fazer o que tem que ser feito, vou caminhar na direção. E aí, queridos, eu fui sendo trabalhado. Um dia eu entrei na igreja, eu chegava atrasado todos os domingos, eu só ia para a igreja de domingo porque eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 18 horas, aí eu ia para a faculdade. Final de semana eu fazia escola da família, então eu ficava das 8 da manhã na escola, de sábado e domingo, até as 17 horas, 17h30, e aí eu pegava o ônibus correndo para ir para a igreja, e chegava sempre atrasado, quando começava às 18 horas lá em São Paulo.
E um dia eu cheguei lá tão arrebentado de novo nessa igreja, que eu vim me tornar pastor nela depois, tão arrebentado, eu disse: Senhor, não está certo, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando por isso? Deus falou no meu coração, Deus falou: aguenta, suporta, tolera. E Ele disse: por esses dias eu vou te dar uma bênção ministerial, por esses dias eu vou te abençoar, te levando para uma posição mais alta. E eu era diácono naquela época. Eu quase me desviei como um diácono. Quase me desviei. Não desviei. Essa época eu já não. Eu tinha desviado lá atrás, eu já contei para vocês antes, mas agora não. Eu estava decepcionado, mas eu continuava indo, eu continuava obedecendo, faltava me submeter. E aí eu falei: Deus, e Deus falou: eu estou cuidando de você, fique em paz. Naquele dia o pastor falou comigo, naquele mesmo dia: eu quero falar com você. E eu falei: meu Deus, eu vou apanhar de novo. Toda vez que ele falava: eu quero falar com você, meu coração já estremecia. Eu achava sempre que eu ia levar uma bronca, porque na verdade eu sempre ia mesmo. Mas dessa vez ele não falou comigo, ele deixou passar. Passaram-se 2 semanas. E depois dessas 2 semanas ele também não me chamou nunca para a salinha ali de novo. Aí eu falei: rapaz, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é resolver problema logo. Não tenho muita ansiedade para quase nada, mas para resolver problema. Então eu estava pensando que era um problema. Aí eu cheguei para ele 2 semanas depois e falei: pastor, o senhor falou que a gente tinha que ir para a salinha, o senhor queria conversar comigo. Aí ele disse: é verdade, vamos lá. Aí eu fui lá conversar com ele. Aí ele disse para mim: Deus falou comigo. Eu falei: que bom. Ele disse: e Deus me falou para te levar para o presbitério. Eu falei: uau. Eu tenho uma restrição pessoal que meu nome está sujo. Ele disse: mas se Deus está chamando, Ele vai se responsabilizar. Eu falei: amém, eu creio. Eu falei: sendo assim, eu não posso me opor, porque Deus falou comigo há 2 semanas atrás que me daria uma posição ministerial. Ele disse: então vamos caminhar nessa direção. Nós caminhamos nessa direção, fiz todo o processo. 3 meses depois que eu fui consagrado a presbítero, eu assumi aquela igreja. Numa história de Deus, num plano de Deus, eu assumi aquela igreja, me tornei pastor daquela igreja e venho desenvolvendo o ministério desde então. E tem uma frase que nós temos aprendido que é o seguinte: se o ministério não te forjar, ninguém mais o fará. Se aqueles que já adentraram para o ministério, para a vida com Deus e ainda não consegue ser formatado na direção de Deus, mais nada nessa vida será muito capaz de fazer isso. E eu tenho aprendido, queridos, no percurso da vida, a ser submisso diante de Deus, a me submeter debaixo da poderosa mão do Senhor. E a submissão é muitas vezes se colocar nesse estado de humilhação, é suportar o reino de Deus, suportar as afrontas, porque muitas vezes nós pensamos assim: isso aqui não é uma coisa contra mim, isso aqui é uma coisa contra o reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino de Deus. Mas até nós chegarmos a essa posição, que eu estou contando um pouquinho da história, eu passei por muito mais coisas para ser moderado nisso, dominado nisso, é para mostrar para vocês que esse é um grande tratamento de Deus com a minha vida. Eu sou muito consciente disso. E o problema é quando nós nos tornamos conscientes disso. É quando nós achamos que o outro está errado, não é mentira, não, o outro está falando, não é isso não, eles não conhecem, não sabem nada. Mas a verdade, queridos, é que Deus, o Pai, sabendo da nossa dificuldade de interpretar todas essas coisas, da dificuldade que nós temos de dizer é verdade, eu sou orgulhoso mesmo, Ele trabalha nisso, Ele se utiliza de meios pelo qual nós possamos realmente vencer essa atitude pecaminosa e enganosa. Isso vai sendo muitas vezes arraigado na nossa história, mas Deus ele vem trabalhando isso para nos transformar. É importante a gente entender que o orgulho ele não começa por meio do homem na terra. É interessante que o orgulho ele começa no céu por meio de Lúcifer. Não é interessante que num ambiente tão propício, num ambiente tão extraordinário, num ambiente, o verdadeiro ambiente de glória, qual nós chamamos aqui muitas vezes para que ele se manifeste, foi lá que a estrutura de orgulho começa.
É lá por meio de Lúcifer, de Satanás, que ele enche o seu coração e aí ele se posiciona contra Deus. Ele quer ter um lugar de Deus, ele quer ser como Deus. E aí não para por aí. Ele é lançado para a terra e agora ele entra no Éden e ele encontra lá mais um cenário perfeito, onde está o homem e a mulher vivendo a vontade de Deus, em submissão, em intimidade, comunhão. Mas lá no jardim ele consegue transtornar a mentalidade da mulher e a mulher entra nessa estrutura e aí ela consegue transtornar a mente do homem e o homem entra nessa estrutura. Então isso já está marcado no início da humanidade, onde o diabo planta no coração do homem a independência e consequentemente o orgulho, ou vice-versa, ele planta o orgulho e aí a independência. Agora, o que nos importa é reconhecer que no trajeto de salvação do homem, Deus nos mostra que para vencer este terrível pecado, nós temos que percorrer o caminho da humilhação. Então, amigos e amigas, irmãos e irmãs, filhos e filhas, a humilhação faz parte do tratamento de Deus para com as nossas vidas. A humilhação faz parte, os dias difíceis, as afrontas, os levantes, faz parte do tratamento de Deus com as nossas vidas, porque Jesus nos mostrou o caminho para vencer o pecado, e é o caminho da humilhação. Caminho este que poucos decidem percorrer genuinamente, mas é o único caminho que pode gerar justificação para o nosso ser. Todo orgulhoso ele precisa reconhecer que o que ele precisa é da justificação do alto. Mas todo orgulhoso, o que ele faz? Autojustificação. Ele está sempre dizendo, não, veja bem, é que, não mais, olha, você, não, está sempre se justificando. Mas quem é que vence essa estrutura? Quem é que vence o orgulho? Quem é que vence a exaltação própria? Quem é que vence a arrogância? É aquele que entende Jesus Cristo. É aquele que segue os passos de Jesus. Por isso ele diz, negue-se a si mesmo. Nenhum orgulhoso consegue negar a si mesmo. Não, mas veja bem, é porque minhas vontades, meus desejos, meus prazeres, minha vida, é assim que vive o orgulhoso. É assim que eu também vivi muitas vezes. E sou tentado para viver também. Sou tentado. Mas nós precisamos entender o caminho da humilhação, o caminho de cruz, que é o único caminho capaz de gerar justificação para o nosso ser. Jesus, a exemplo dessa realidade, conta uma história a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então perceba, queridos, que nós muitas vezes nos transvestimos de religiosidades e aí queremos achar que nós somos os superiores, que nós somos os demais, que nós somos os poderosos. Não, porque eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo. Mas Jesus está dizendo, essa não é a verdadeira humilhação. Algumas vezes a gente pensa que a religiosidade ela está somente na base de adorar deuses estranhos, de adoração de imagens, mas a religiosidade está em muitas outras coisas. Está em muitas outras coisas. Está nas transgressões de muitos outros princípios de Deus. E aí quando nós vamos olhando biblicamente, nós enxergamos muitos textos bíblicos que refletem essa realidade de que o homem é transformado pelo caminho da humilhação, para que só assim ele possa desfrutar de conquistas e restituições em sua vida. E aí é nesse sentido que o apóstolo Pedro destaca essa realidade, dizendo: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Toda exaltação passa pelo caminho da humilhação, mas os homens não compreendem isso.
Os homens não compreendem que é na atitude humilde que nós descobrimos uma vida de restituições e de conquistas. Então perceba que às vezes nós olhamos, e esse texto que nós estamos lendo e trazendo como chave para hoje, ele é muito citado, ele é muito querido, de certa forma, porque a parte que nós gostamos bastante é a parte que vai ter um tempo de exaltação, mas nós precisamos entender, não vai ter exaltação sem a antecedência da humilhação. E Pedro então ele escreve um caminho, ele dá um trilho para nós de como é que nós podemos ter uma vida de humilhação. Ele está dando diretrizes para a igreja da dispersão, ele está dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes, e por isso ele diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E com isso Deus está nos dizendo que é na humilhação que nós descobrimos o caminho da exaltação. Mas a humanidade, o ser humano, ele está sempre buscando a exaltação, mas pelo caminho errado. Porque ele está buscando a exaltação percorrendo o caminho da independência. Ele está buscando a exaltação com arrogância, pelo caminho do orgulho, da soberba. E os resultados disso é sempre o engano, a frustração, a derrota e a tristeza. Enquanto nós não encontramos Cristo genuinamente, a gente estava lá tentando dar certo, a gente estava tentando fazer, não, eu posso, eu sei, e a gente vai para conferência, a gente vai para o coaching, a gente vai para o seminário, a gente vai, não, porque eu posso, você pode, porque eu sou demais, você olha no espelho, você pode. E eu não elimino nada disso, isso é tudo muito importante. Eu acredito muito em tudo isso, e gosto muito de tudo isso. Mas isso não começa sem Jesus Cristo. Isso não começa sem cruz. Porque você só é poderoso se você estiver na autoridade da cruz. Você só é demais, extraordinário, maravilhoso, se o sangue do Cordeiro já tiver te purificado. Ora dias nós somos miseráveis, como o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 7 de Romanos: quem nos livrará do corpo dessa morte? O que queremos fazer não conseguimos, o que temos que fazer não temos força, mas graças a Deus por Jesus Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele vai terminando esse capítulo 7 de Romanos exatamente dizendo isso, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aí ele entra no capítulo 8, verso 1, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É aí que eu estou liberto, é aí que eu estou salvo, é aí que eu começo a ser extraordinário, é aí que eu começo a ser demais. Mas a humanidade não entende isso, e vai buscar em caminhos, vão se frustrar, viver a derrota, porque é na humilhação que nós encontramos o caminho da exaltação. Então, da parte de Deus, nós temos biblicamente uma sentença que garante que humilhação diante dele revelará um resultado genuíno de exaltação. Diga-se de passagem também que muitos até se humilham, mas se humilham diante de homens, se humilham diante de situações, circunstâncias que não levam a nada. É na humilhação diante de Deus que nós vamos encontrar o caminho da exaltação. É no reconhecimento de quem Ele é, do que Ele tem feito por nós, que nós poderemos realmente viver esse caminho, esse resultado de exaltação. Então o plano certeiro é: quem se humilha na presença de Deus no tempo devido será exaltado. Fala aí para o seu irmão: quem se humilha na presença de Deus. Porque o texto diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Quantos se humilharam diante de homens? Quantos se humilharam diante de mulheres? Quantos se humilharam diante de patrões? Quantos se humilharam diante de tantas coisas? Mas é na humilhação diante de Deus que nós encontramos o caminho da exaltação. Então você tem aí no seu boletim todas as explicações, um pouco da explicação do que é a humilhação, mas para o que nos importa nessa noite, a humilhação ela tem a ver com uma opinião modesta de si mesmo, é ser destituído de toda a arrogância, Então tem gente que é assim, você vai dar uma direção para ela
e ela fala, você fala assim, cara, não, esse não é o caminho. Aí ela traz uma falsa modéstia, uma falsa submissão, ela traz uma falsa humilhação. Ela diz, não, é isso mesmo, você está certo, você está certo, eu estou sempre errado, você que está certo. Isso é o alto grau do orgulho, é o alto grau da soberba. Vocês já viram pessoas assim, não é? Isso está muitas vezes refletido lá naquela grande escola chamada casamento. E lá no casamento, quem é que nunca ouviu esse tipo de frase? Não, você está certo mesmo. É difícil lá se humilhar, é difícil. É difícil você falar assim, meu amor, engole seco. Ok, vamos seguir no seu caminho. Vamos ver no que vai dar. Eu me submeto. Difícil. Primeiro tem aquela coisa, aquela briga de ego. Não, porque é meu, que é seu, que não, é do meu jeito, é do seu jeito, é isso, é aquilo outro. E se alguém vai abrir mão, ele não se coloca na submissão para dizer, não, ok, eu entendi, tranquilo, tudo bem, vamos caminhar por aí, o coração livre. Porque como eu vinha dizendo para você, a obediência você faz ela na pressão, você faz ela, mas a submissão você faz ela livre, tranquilo, na boa. Você está sossegado, porque você está cumprindo o princípio, você está debaixo de legalidade. E se o outro não estiver, o problema é dele, é ele que vai pagar a conta disso. É ele que paga a conta disso. Porque você está seguindo a direção de Deus. Você está dizendo, Senhor, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma vida, eu creio no Senhor, me direcione em todas as coisas. Então, amados, quando nós estamos muitas vezes nesse processo de dizer, não, você está certo mesmo, você está sempre certo. Quando você dá alfinetadas, quando você na frente você concorda, está tudo certo, aí depois por trás você dá alfinetadas. Isso a escola do casamento nos mostra muito, né? E no dia a dia a gente vai lá de novo, fica sempre ressuscitando morto. Isso tem a ver um pouco, ou tem a ver muito com a nossa estrutura de orgulho. E olha, gente, que eu estou falando aqui não é. Eu estou falando da minha vida, não estou falando dos outros, estou falando do que eu sei muito bem. Se eu não tiver o domínio do Espírito Santo, é difícil. Mas Deus está dizendo, o caminho para ser exaltado é a humilhação. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Se você quer ser pelo menos um orgulhoso que vale a pena, se você quer ser um orgulhoso inteligente, se humilha debaixo da mão de Deus. Até porque lá ele vai resolver tudo, entende? Mas assim, você fala assim, eu sou orgulhoso. Vai se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque é lá que você tem conquista. É lá que você ganha realmente a razão. É debaixo da humilhação, na mão de Jesus, na mão de Deus, que você ganha a razão. Então se o orgulho, ele está muito voltado nisso, eu quero ter razão, eu quero estar certo. Bota o joelhão na cruz, bota a cabeça debaixo da mão de Deus e diga, Senhor, Deus, Pai, eu estou aqui, faz a tua vontade, faz a tua vontade. É lá que Deus trabalha com a gente. É lá. A minha tentação de orgulho é tão forte, que tudo que eu vou viver em Deus, Ele me dá primeiro um caminho de humilhação. Eu vim olhar esse lugar aqui e ele estava todo caindo aos pedaços. E eu fui lá pedir esse lugar para Deus. E gente, até de certa forma, vocês vão entender o que eu vou falar. Sair do nosso tempo para vir para cá, se fosse do jeito que estava, era uma humilhação. O nosso tempo lá é todo ajustadinho, tudo certinho. Isso aqui estava caindo aos pedaços.
Mas Deus sabia o que ia acontecer aqui. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Aí eu vim aqui na sexta-feira. No sábado eu fui para a ceia, e lá na ceia Deus levanta o vaso dele, aí o vaso vem e fala assim: filho, eu estou te dando o que você está me pedindo, mas fica no seu lugar. Uau! Você está entendendo como Deus cuida? Está compreendendo? Então o meu lugar permanente é sempre aos pés de Jesus. E não ficou só nisso não. Eu fui massacrado. Foram 21 dias massacrado. Você tem certeza que você pode isso? Você tem certeza que você consegue? Você acha que você vai? Você acha que são as alfinetadas, os levantes? Você acha que você pode? Você acha que vai dar conta? Você acha que você vai conseguir? E cara, eu tinha que ir lá em Jesus e falar: Senhor, eles estão certos. Eu acho que eu não consigo mesmo. Eu acho que eu não posso. Eu acho também, Senhor, que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas tudo isso eu acho. Mas a certeza que eu tenho é que o Senhor pode. É que a minha vida está nas suas mãos. É que o Senhor é quem está conduzindo todas essas coisas. O Senhor que plantou esse negócio no meu coração. O Senhor que fez eu chegar até aqui. Então, segundo a tua vontade, faz o que tiver que ser feito. E para te dar um exemplo, nós estamos aqui. E eu não tenho arrogância e soberba nenhuma. Eu tenho um temor no meu coração. E agora tem um medidor forte para me dar temor no coração, que chama aluguel. Aluguel dá um temor no coração, não dá não? Os varões aí, algumas varoas pode até você, é o varão que paga mesmo. Mas os varões sabem que tem que pagar o aluguel, tem que pagar a prestação da casa. Não dá um temor? Dá um temor? Dá vontade de ser crente, fala: Senhor, manda trabalho, Senhor, só me deixa trabalhando, fecha a porta. Deus, você vai lá para a cruz, você vai lá para a mão poderosa de Jesus. Senhor, eu me humilho, me ajuda. Aí o que acontece? Aí nas madrugadas da humilhação, você abre a Bíblia, e aí está o apóstolo Paulo lá dizendo: meu Deus, segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo, suprirá todas as vossas necessidades. Amém, Senhor. Então, eu sei que eu não posso mesmo, mas o Senhor pode. Se o Senhor pode, eu estou andando na sua autoridade, é nela que eu vou. Então, rapaz, você entendeu minha brincadeira? Se você quer ser mesmo orgulhoso, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. É porque eu sei que lá Deus vai te tratar, você não vai sair de lá orgulhoso, porque eu não consigo sair de lá orgulhoso, tá bom? Eu sempre saio temeroso, eu sempre saio. Mas só existe um caminho. Você quer ser exaltado? Tem que se humilhar. E não começa por outra forma, a não ser negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Agora, depois de olharmos aqui para essa parte do texto, a gente conhece bem. Veja que o apóstolo Pedro, ele começa a desenhar o trilho, então, que deve ser prosseguido para que nós venhamos trilhar o caminho da humilhação. E ele nos mostra o seguinte: que a humilhação está em confiar nossas demandas no Senhor. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E eu digo a vocês, queridos, que um dos testes da humildade diante de Deus é aprender a confiar nossa vida e nossas demandas totalmente a Ele e reconhecer que Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Quem gosta aqui de estar no controle da sua própria vida e falar: não, eu resolvo, eu faço, pode, deixa comigo, pode, não é? Quem gosta? Quem gosta? Gente, eu amo tanto isso que tinha um tempo na minha vida que eu dizia assim: esse negócio de ser crente é difícil, né? Por quê? Porque tudo você tem que caminhar pela fé, você tem que esperar em Deus, você tem que ver o que Deus vai responder. Você está com a vida em Jesus, Marcos, não dá para você sair fazendo as coisas, não dá. E quando a gente está com o controle na mão, a gente sai fazendo as coisas.
Não, eu compro, eu pago, eu passo cartão, eu empresto, eu faço e aconteço. Agora, quando você está com a vida em Jesus, tem que falar: Senhor, eu posso, eu devo, essa é a hora, esse é o momento. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima direção? Como que eu faço isso? Como que eu abordo esse assunto? Como que eu falo com fulano, com ciclano? Como que eu ajo? E aí é um pouco difícil, você tem que ficar pedindo para Deus qual é a direção, e aí você tem que esperar Deus responder. Então por quê? Porque a vida agora está nas mãos do Senhor. Então o apóstolo Pedro, ele está dizendo: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. E na sequência ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É esse entendimento: Deus cuida de mim. É o entendimento de que o nosso Deus não é a força do braço. É o entendimento de que os recursos não são provenientes do nosso trabalho, da nossa força, da nossa saúde, da nossa faculdade, dos nossos amigos, das nossas influências sociais. Tudo vem de Deus, tudo é dele, por ele, para ele. Então o caminho da humilhação passa por isso: deixar tudo nas mãos do Senhor. Como diz a antiga canção: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o seu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. É lançando sobre Ele toda a ansiedade, é saber que Ele cuida de você. É no dia que o caldo engrossa, é no dia que as coisas apertam, que você não vai desesperar, você vai dizer: Senhor, eu lanço diante de Ti as ansiedades, porque eu tenho uma certeza, o Senhor cuida de mim. Agora é um processo de arrogância, quando a gente tira da mão de Deus e diz: não, eu vou resolver, eu vou pedir um empréstimo, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, não, agora eu vou tirar a satisfação. Não vai. Se você quer o caminho da exaltação, você vai ficar quietinho. Porque, como diz a minha sogra, né, e alguns de vocês conheceram essa fala dela: o calado sempre vence. Fique em paz, Ele tem cuidado de vocês. Fica tranquilo. Se eu tenho essa certeza, eu não tiro nada da mão dele. Se eu tenho essa convicção, eu não tiro nada da direção do Senhor. É isso que Pedro registra. Então perceba que ele nos fala sobre nos humilharmos diante do Senhor, e depois ele indica a forma de fazermos isso, começando por lançar nossa ansiedade sobre Ele e reconhecendo que Ele cuida de nós. Então muitas pessoas estão hoje sofrendo tristeza, depressões, angústias, ansiedades, porque não aprendem a entregar tudo a Deus, não aprendem a dedicar sua vida, não negam a si mesmo, não tomam a cruz e botam os olhos somente em Jesus. Não, eu quero manter o controle, eu tenho que manter o domínio. Não, afinal de contas eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que isso e aquilo. O princípio da independência e orgulho está exatamente em mantermos o comando da nossa história e demandas em nossas próprias mãos. É o princípio do orgulho, é o princípio da soberba. Considerar que nós cuidamos de nós mesmos. Sinceramente, você acha que você cuida de você mesmo? Sinceramente, você acha que você tem esse poder? O que o salmista fala? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Se nós não estivermos entregues nas mãos do Senhor, nada faz sentido. Então o caminho da exaltação exige a humilhação de deixar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Escute isso: humilhar-se é estar vulnerável diante de Deus. Estar vulnerável é se desarmar. Todo orgulhoso ele é armado dos pés à cabeça, mas todo humilde ele é desarmado. Ele é simples, ele é humilde, ele é manso. É assim que nós devemos ser. Pedro aponta a continuidade desse caminho, e nós entendemos que a humilhação se dá pelo reconhecimento de que estamos em perigo. Diga para o seu irmão: você está em perigo. Pastor, mas é meio estranho, o Senhor sempre fala que nós somos poderosos, que isso, aquilo, outro. O texto bíblico diz o seguinte: percorrendo o caminho da humilhação, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Então, quando nós consideramos senhores de nós mesmos, nós trilhamos o caminho da independência. Achamos que estamos seguros, tranquilos por nossos próprios méritos. Nós desconsideramos que estamos em constante perigo. Então, você está tão segura, você está tão tranquilo, tranquila, e você acorda todos os dias 5 da manhã, e você sai da sua casa feliz e contente, e você vai caminhando para o seu trabalho, e para você está tudo legal, sua autoestima está boa demais, você está equilibrando, você está dominando a sua alimentação, você está no comando, perceba você no comando de tudo, você administrando tudo, e lalaiá, e você diz: ó Deus, agradeço por mais uma semana que se inicia, pelo trabalho, muito bom, meu Senhor. E você está lá firme, constante, contente e tranquilo. Bom, um dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 5 anos, 10 anos, você está sempre no controle, você está seguro, você está desconectado de que você está em perigo. Alguém fala assim: posso te ajudar em alguma coisa? Não, imagina, minha vida está sob controle, está tudo tranquilo, tudo certinho. Tudo bem. E aí, como que está no casamento? Está tudo bem, tudo maravilha, tudo certo. E aí, como que está? Fantástico. Inclusive, eu caminho 10 quilômetros todos os dias, minha alimentação está fantástica, está tudo muito bom. Eu até tomo uma de vez em quando, está tudo maravilha. Mas um dia chega a enfermidade. Você já não tem mais força para caminhar do jeito que você estava caminhando. O que você precisa fazer? Se humilhar. Aquelas coisas que você nunca imaginou que alguém teria que fazer por você e em você, você vai depender de pessoas para fazer. Muito bom quando nós temos a oportunidade de rever nossos caminhos, ainda com a chance de repará-los. O duro é se você chegar no grande dia sem ter tomado posições efetivas. Mais legal, eu já fui direto para um ponto mais forte aqui, mas você caminhou todo esse tempo, está tranquilo, você está seguro. Está seguro, não precisa de ninguém. O marido até falou: bem, amor, queridinha, amorzinho, e lá, você quer que eu te leve para o trabalho? Não, querido, está tudo em paz, é tudo tranquilo, o caminho já fazem 5 anos que eu sigo nesse caminho, está tudo muito certo. Como você está? Vocês estão caminhando comigo nessa conversa? Como você está soberbo, você está arrogante, você está orgulhoso, está tudo certo todo dia, gente, estou até prosperando no trabalho, é uma beleza. Mas, um dia 5 da manhã você sai e você percebe que um cara começou a te seguir. Opa! Então até aquele caminhar, que era todo relaxado, tá boa, tô caminhando, tô emagrecendo, já começa a ficar mais tenso. Sim ou não? Dá uma paradinha, finge que deu uma parada para descansar, uma respirada, dá uma olhada. Porque o coração também já está, né? Vamos continuar. Aí deu certo, você foi lá, chegou no trabalho, ai, graças a Deus, não vou nem falar para ninguém, porque ainda sou muito orgulhoso, não vou nem falar para ninguém, acho que foi coisa da minha cabeça. No outro dia, 5 da manhã de novo você sai e o peão está lá de novo te seguindo. E no terceiro dia ele fala: ei, moça! Aí você sai correndo, troca de caminho. A partir daí, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a prestar mais atenção. Aí agora é você que vai chegar e falar assim: amorzinho, você pode me levar para o trabalho hoje? O que está acontecendo? Não, nada, ainda nada. Está vendo como é difícil nós nos rendermos? O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: quando você começa a perceber que você está em perigo, você começa a chamar as pessoas para participar da sua história, você começa a chamar as pessoas para participarem da sua vida. Quando você está em perigo, você começa a se proteger, você começa a ficar mais atento. Imagina que, assim como nós, pessoas que somos muito ricas, nós contratamos um segurança e a gente começa a passar pela humilhação de ter uma pessoa que entra até no banheiro com a gente. Afinal de contas, nós é tudo rico, maravilhoso, é uma beleza.
pensa, nossa, olha que humilhação, né? Eu enfeitei todo esse pavão para vocês aqui, para vocês identificarem que nós estamos em perigo. Nós somos muito crentes, muito abençoados, maravilhosos, mas o diabo quer te derrubar. E o diabo é um sujeito, ele não é insistente, que nem aquele pastor louco que ficou pulando na parede domingo passado aqui. Sabe aquele pastor louco que ficou pulando na parede? Ele não é, o diabo ele é persistente. Ele segue no seu foco fazendo coisas diferentes, até encontrar uma brecha. E se você não entender que você está em perigo e ficar orgulhoso, uma hora o diabo entra. Uma hora ele acha o caminho para a sua destruição. Então, queridos, é por isso que Pedro nos alerta, dizendo: não sejam bêbados, não sejam alucinados, não se considerem no controle da sua vida, no domínio, achando que está tudo certo, está tudo bem. O diabo está buscando te destruir, o diabo está procurando um caminho para te derrubar, o diabo está buscando uma história para te envergonhar, te destruir, te arrebentar. Ele está buscando coisas na sua família, na sua linhagem, ele está buscando coisas no seu passado para sempre trazer à tona. E o que é que vai nos proteger disso? A humilhação debaixo da poderosa mão de Deus. Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim um caminho mau, livra-me, guia-me pelo caminho eterno. Por isso que é importante, queridos, ir na poderosa mão de Deus, se humilhar, se arrepender, dizer: Senhor, me mostra o que está errado. É importante confessar, fechar brechas, para que o inimigo não tenha acesso a você. Para isso você precisa de igreja, você precisa de pastoreio, você precisa de discipulador, você precisa de amigos. Soberbo e arrogante não precisa disso. E é a geração que nós vivemos. Pessoas estão dizendo: não precisa, não, imagina, onde já se viu? Muito bem, vejamos os resultados daqui a um tempo. Quem é que permanece firme? Se é a igreja de Jesus Cristo. É claro, eu não estou dizendo para vocês aqui o seguinte, que essa igreja está certa ou aquela está certa. Eu estou dizendo que todos nós precisamos ser parte de um corpo, ser família, estar protegidos. Então o apóstolo Pedro ele está dizendo: vigia, o diabo ele está todo o tempo procurando a quem possa tragar. Você precisa estar debaixo de todas as proteções que Deus estabelece para a sua vida. Estar na igreja faz parte, ter pastoreio faz parte, confessar pecado faz parte, se posicionar debaixo da poderosa mão de Deus e dizer: ei Deus, me olha, me conhece e veja quem eu sou. E todos vocês sabem muito bem, como eu sempre digo, busque o meu coração em Deus, busque me conhecer a partir de Deus. Se eu fosse soberbo, arrogante, ou se eu mantivesse isso como estrutura para a minha vida, eu jamais diria isso. Assim, cara, eu finjo que cuido, você finge que é cuidado e está tudo certo. Mas não se mete com a minha vida, não me meto com a sua. Mas não, queridos, nós precisamos não ser alucinados. Nós somos constantemente como alvos do inimigo que está buscando nos destruir. Você precisa das paredes de Jerusalém. Nós precisamos dos muros ao entorno. E isso é ter amigos, isso é ter igreja, isso é estar no corpo, isso é estar em família, isso é viver o plano de Deus para a nossa história. Não seja bicho solto. Viva a realidade do reino de Deus. E o Senhor vem buscar um povo, uma igreja. Faça parte disso. Tem que estar plantado nos atos do Senhor. Então, amados, é soberba e arrogância. É soberba e arrogância. Vale a pena para nós olharmos isso. Naquele tempo que eu disse para a Letícia, eu falei assim: faz o seguinte, amor, você que sempre esteve aí e tal, procura uma igreja para você, vai ser feliz. Eu não vou mais me submeter a homens. Olha como eu estava poderoso. Eu não vou mais me submeter a homens. Eu estou cansado de ser machucado por igrejas, por líderes. Estou cansado. Aí eu louvo a Deus por pessoas que me aguentaram naquele tempo. Porque esse pastor amigo, eu até afrontei ele algumas vezes.
Aí também, quando eu fui me colocando em obediência, ele me massacrou também, né? Ele deu o troco, mas deu tudo certo. Sabe por quê, queridos? Diga assim comigo: o negócio é comigo. O negócio é comigo. Eu aprendi isso. Qualquer coisa que eu passe que mexe com o meu orgulho, que eu tenho vontade de bater, de esmurrar, de chorar, eu primeiro paro e digo: ei, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim um caminho mau e me guia. Quero ser feliz. Eu quero conquistar Canaã. Não, Jesus, pastor Jesus, eu quero conquistar Canaã. Eu quero entrar nessa terra. Eu sou um comedor de uva, amigos. Eu não tenho síndrome do gafanhoto, não. Eu sou destruidor de gigante e comedor de uva, porque estou debaixo de uma promessa. E como nós cantamos aqui, Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Eu estou debaixo de uma direção, estou debaixo de envio, eu estou debaixo de comando, eu estou debaixo de prestação de contas, eu estou debaixo de autoridade. Então, nós vamos seguir. Deus vai usar os meus líderes para me direcionar, Deus vai usar vocês, Deus vai usar o seu povo, Deus vai trabalhar na minha vida. E a questão é sempre comigo. Eu não tenho mais aquela coisa de falar assim: mas por que ele está fazendo isso? Eu vou sempre me consultar e me colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Então, vai para o seu irmão: tome cuidado. Você está em perigo. Diga para ele: você está em perigo. E se vacilar, ó o leão, ó, não é o leão, né? É o enganador. Ruge como um leão. Ele pensa que é leão. Nem é. É uma cobrinha rastejante que já está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Amém, queridos? Então não deixa esse Satanás te amedrontar. Bom, um escorpiãozinho, um bichinho venenoso, ele pode matar você. É por isso que você tem que estar debaixo da poderosa mão de Deus. E aí pode vir o que vier, haja o que houver, Deus é maior. Amém? Deus é maior. Então vigia. Porque se achar seguro demais, é estrutura de orgulho. Aí o apóstolo Pedro ele diz o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu fui ter essas revelações, num texto que eu já li diversas vezes, mas trazendo para essa visão, compreendendo que o apóstolo Pedro ele escreveu qual que é o caminho da humilhação. E aí ele diz assim: resista ao inimigo, fica firme na fé. E ele diz o seguinte: saiba que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então a humilhação deve nos fazer reconhecer que não somos exclusivos nos problemas. E você quer ver outra coisa que é uma estrutura de orgulho para as nossas vidas? É quando a gente sempre quer ser o pior. A gente pensa que nós estamos nos colocando em humildade, nos colocando em pior, mas não é uma estrutura de orgulho. Então lembra da historinha da úlcera que eu conto para vocês? O cara chega e fala assim: nossa, mas está com uma úlcera. Aí o soberbo, ele diz assim: a sua sangra, porque a minha é uma desgraça. Ele quer sempre ser pior. Você chega para alguém e fala assim, você nem projeta, você só abre o seu coração assim, e fala assim: nossa, Marco, estou cansado hoje, cara. Aí ele fala assim: você não tem noção, isso é estrutura de orgulho. Ao invés, se alguém falar para mim, se o Lucas assim: nossa, pastorzão, estou cansado. Puxa, rapaz, vamos descansar então, né? Aproveita aí, dá um tempinho, né? Tira umas férias, faz alguma coisa, relaxa, respira fundo. Não, mas eu tenho assim: você cansado, você não tem noção, rapaz. Cara, isso é orgulho. Isso é orgulho. Oportunamente, até pelo momento que eu estava vivendo essa semana, eu vi um desenho
As mulheres são mais emocionais, né? Aquela coisa mais sentimental. Aí a mulher chega assim, diante do cara com o dedinho cortado, e dizendo: você não entende minha dor, você não entende minha dor. Aí o cara está com 5 facas atrás das costas, dizendo: ah, ok, minha querida, tudo bem, tá bom, me perdoa. Interessante, não é? O humilde, ele vai sofrer as dores, mas ele vai se humilhar na poderosa mão de Deus, vai dizer: Senhor, resolve essa parada para mim, me ajuda. Mas o soberbo, ele grita no quartinho: ninguém me entende. E é isso que eu chamo síndrome de Elias na caverna. Só sobrou eu, não tem mais ninguém. Orgulho. Ninguém cuida de mim, ninguém gosta de mim. Olha onde eu fui parar. Aí, tá vendo, Deus? Eu fui colocar minha vida para te servir. Olha o que eu estou vivendo agora, olha o que eu estou passando. Gente, que absurdo. Fica na boa, vai se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Vai lá e diz: Senhor, até vai na caverna, mas para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus: Senhor, o que eu estou fazendo ainda de errado? Onde eu tenho que mudar? Me mostra aí. Ou eu estou voltando para o meu lugar, Senhor, me coloca aqui, me ajuda. Mas João, é isso que nós faz, nós não faz isso nada, pai. Já vai sair, não, só sobrou eu. Aí Deus assim: bonito, sai daí, pai, vai trabalhar. Você tem profeta para levantar, discípulo para fazer, você tem rei para ungir. Aí você fica aí nessa caverna: porque a minha úlcera é a que sangra, o meu cansaço é o maior, porque eu que não tenho tempo, eu que não consigo, para mim não dá. Ah, gente, por favor, presta atenção. Eu estava falando aqui do Josinaldo, veio aqui, pastor Josinaldo, missionário da África. Alguém de vocês aqui já viu sua mulher jorrando sangue pela boca, morrendo? Você já pegou uma malária? Você já ouviu o médico dando um diagnóstico para sua esposa está com câncer, já era, acabou a missão na África, não volta mais para a África, vai ficar aqui no Brasil? Passou por isso? E gente, eu nunca vi esse cara choramingando. A esposa, com um diagnóstico de câncer, disse: amor, eu quero voltar para casa. A casa não é o Brasil, não é a cidade, eu quero voltar lá para a nossa África. É lá que nós colocamos nosso coração, é lá que Deus nos chamou para viver para Ele. E se eu morrer, eu vou morrer lá. Agora nós somos tão incoerentes na administração do nosso tempo, mas tem que ter um bode expiatório, tem que jogar para alguém. Tem que falar que a culpa é de alguém. Nós não somos capazes de administrar nosso tempo, botar em ordem e, sobretudo, priorizar o que é de Deus. Porque se você está cansadinho, qual que é a primeira coisa que você faz? Não vou para o culto. Você não fala assim: amanhã, segundona, eu vou chegar lá no patrão e vou falar para ele: patrão, eu estou muito cansado, eu preciso de um tempo. Eu não vou trabalhar hoje, não, eu não vou para o culto, eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou para... É sempre o reino que vai primeiro ser prejudicado. Então, queridos, entender que muitos estão passando pelos mesmos sofrimentos tira de nós esse pensamento maldito de que nós somos exclusivos no problema. O soberbo, o arrogante, ele sempre se vitimiza diante dos enfrentamentos, se colocando como os mais prejudicados, os mais necessitados dentre os outros. Mas a verdade é que a atitude certa para viver restituição deve passar pelo reconhecimento de que tantas outras pessoas estão juntamente conosco, passando pelos mesmos sofrimentos. Não podemos sofrer a síndrome de Elias na caverna, achando que somos os únicos que estão sofrendo. E humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é ser forte para resistir ao maligno e saber que outros estão conosco, se movendo na mesma fé. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Você pode dizer: eu quero continuar junto com todos os meus irmãos na face da terra que estão dando sua vida, que estão se empenhando para a salvação de pessoas, para a libertação, para a cura, e eu assumo as responsabilidades de administrar meu tempo, de ter meu tempo com Deus, de viver para a glória de Deus. É assim que nós devemos fazer. Não se vitimizar, não arrumar um bode expiatório.
Agora, como tudo, e toda a palavra de Deus, depois de nos corrigir, ela nos mostra um caminho de conquista, ela nos mostra um caminho de vitórias, de virtudes. Então, o apóstolo Pedro ele vai fechando esse capítulo dizendo para nós, ou esse período, dizendo para nós que a humilhação nos dá um firme terreno de exaltação. Pode ficar tranquilo, queridos, porque você se humilha diante do homem, ele te escorraça. Você se humilha diante das pessoas, eles te humilham mais ainda. Mas você se humilha diante de Deus, ele te exalta. Essa é a matemática de Deus. Você se posiciona diante dele, você honra ele, e aí o que ele faz? Ele te consolida, ele te fortalece, ele te levanta para grandes coisas. E é isso que Pedro diz, ele diz, o Deus de toda a graça, só isso aqui já responde, já resolve para nós, que a graça de Deus nos basta, a graça é suficiente, mas ele diz, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois, diga para o seu irmão, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, e parece até que a gente vai passar pela provação com um pouquinho de fraqueza, sim ou não? Porque ele diz que o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e aí lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Deus vai trabalhar na vida dos orgulhosos como eu, até a sua exaustão. Deus vai trabalhar me fazendo colocar em prática tudo que eu tiver, tudo que tiver que ser colocado. E ele diz, aguenta, porque depois, o resultado será grandioso. Então a exaltação e a honra são resultados certeiros para que se permitem viver a humilhação debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro, ele diz que Deus está se responsabilizando pelo nosso pouco de tempo de humilhação. Fala para o seu irmão, pode ficar tranquilo. Fala para ele, Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. E tudo que Deus está fazendo é trabalhando no seu caráter. Tudo que Deus está fazendo é trabalhando no meu caráter. Tudo que Deus está fazendo é nos aperfeiçoando. Então entenda essa realidade. Deus quer nos colocar em um caminho de restituição. Por isso, o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Olha para o que você foi chamado. Você foi chamado para a glória eterna de Deus. Esse problema, essa adversidade, esse pouquinho de tempo aqui não é nada comparado com o que está por vir. E é nesse sentido, queridos, é nesse sentido. Veja, o resultado da humilhação se constitui em restauração, confirmação, força, firmes alicerces. Nada vale a pena quando é fácil demais. É nesse sentido do que eu estou dizendo agora para vocês, que vale a pena aceitar o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, quando ele diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Aleluia! Então aguenta firme, vai valer a pena. Esse tempo de provação leve, momentâneo, está produzindo peso eterno de glória. Aleluia! Passar por um pouquinho de humilhação aqui debaixo da mão de Deus, sofrer os danos de situações debaixo da mão de Deus, está garantindo para mim e para você um peso eterno de glória. Aleluia. Então, queridos, quando nos colocamos humildemente debaixo da poderosa mão de Deus, nós passamos a percorrer um sólido caminho de restituição e honra. Um sólido caminho. Seu caminho não vai ser vulnerável. Deus não está trabalhando em nós para nos deixar em
terreno de areia movediça. Nós já precisamos estar firmados na rocha. Me ajuda aí, diga para o seu irmão, siga em frente. Não olhe para trás. Não há prazer na vida de Deus para aqueles que põem mão no arado e olham para trás.